Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 107 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 25 ao 27 do primeiro livro de Samuel. Vamos à leitura? Capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a esses seus servos e a Davi seu filho qualquer coisa que tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até ao amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até ao chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras de sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal.
Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor teu Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, eu tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado, não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. A morte de Nabal. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até ao amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou esse seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento, e ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, que era de Galim. Capítulo 26. Outra vez Davi poupa a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abissai respondeu: Eu irei com você. Assim, Davi e Abissai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou:
Tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e vamos embora. Então, Davi pegou a lança e o jarro de água, que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: Você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: Quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: Você não é o homem? E quem é igual a você em Israel? Então, por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Saul outra vez se reconcilia com Davi. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É esta a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Porque o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz e que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras desse seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor. Porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: Vai, sirva a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal. Porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: Aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim, como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi: Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi outra vez com Aquis, rei de Gate. Davi disse consigo mesmo: Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: Se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real? Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com os seus homens, e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: Quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: Ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneus.
Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem dizendo, é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.